Olá, galerinha, boa tarde. Hoje a Prof. Flávia está aqui para a gente iniciar mais uma tarde de estudos. Perceberam que a gente está num outro ambiente, que a Prof. mudou de novo o ambiente de gravação? Então, o computador da Prof. Flávia estragou, olha só, né? Oi, ai, ai, tá sempre acontecendo alguma coisa, né? Mas não tem problema, a gente continua. A Prof. dá um jeitinho e a gente continua, não tem problema. Ó, não tem quadro aqui atrás, ó, tem uma parede branca, mas não tem quadro. Mas isso também não vai ser problema para nós. A prof já pensou aqui num jeitinho de como a gente vai conferir hoje o nosso dia da semana, o mês, o ano e como que eu vou dar boa tarde para vocês. Então, olha lá, a prof vai compartilhar a tela aqui com vocês e aí a gente vai ver aqui, ó. Boa tarde, olha lá. A prof está dando boa tarde aí para vocês, ó. Boa tarde, amorecos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 16/9/2020. Se ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, certo? A gente não pode nunca esquecer disso, dessa sequência, né? Então, a gente iniciou a semana segunda-feira, né, na nossa live, a gente depois ontem, terça-feira e hoje, quarta-feira, né? Então a gente não pode se esquecer dessa sequência. E se ontem foi dia 15, hoje é dia 16, tá certo? Dia 16 de setembro de 2020. Para a nossa aulinha de hoje, o prof vai voltar aqui na telinha cheia, a gente vai iniciar com Língua Portuguesa, o nosso livrinho lá de Língua Portuguesa, volume 3, tá? Deixa a prof mudar aqui o foco da luz para não ficar em cima de vocês e não dar briga. Agora melhorou, tá? Ó, então, volume 3, livro de Língua Portuguesa, rosinho claro com vermelhinho. A gente vai iniciar a correção das atividades que nós fizemos ontem e também vamos falar da proposta de novas atividades. Então, agora, aquilo que a gente faz sempre, procurar um lugar bem tranquilo, bastante silêncio, colocar uma garrafinha com água, se acomodar, tá? Vai ao banheiro, já faz pipi, faz o número 2 se precisar, faz tudo o que tiver que fazer. Congela a prof aqui na sua telinha e depois que eu tiver congeladinha aqui, aí você vai fazer essas coisas. Depois você me descongela, que eu não quero ficar congelada aqui, ó, igual uma forminha de gelo no freezer, tá certo? Me descongela, para mim voltar a falar, conversar e passar um monte de atividade para vocês, tá certo? Então vai lá, congela a prof, ó, congela a prof no coração hoje. Congela a prof no coração e volta aqui com um livro de língua portuguesa, com lápis, com borracha, com a garrafinha de água e super concentrado e super concentrada para a nossa aula de hoje. Até daqui a pouco. Congela. Agora que você já me descongelou, tá? Que eu já saí de dentro do freezer, a gente vai fazer a correção da nossa atividade lá de língua portuguesa, tá? O prof vai colocar aqui para vocês a nossa atividade de língua portuguesa. Deixa a prof fechar aqui, para a gente abrir aqui, ó, tá? Deixa a prof trocar aqui, botar isso aqui lá para baixo, agora ficou legal. Então, na nossa aulinha de ontem, a gente trabalhou com a página 10 e a página 11, né? Hora da leitura. E aí a gente trabalhou com um poema, Lá na Terra do Contrário. Lá na Terra do Contrário, as crianças não vão para a escola, elas têm aula em casa. Não, né? Isso a gente não quer mais viver na Terra do Contrário, né? Vamos voltar para a Terra do Descontrário. O que vocês acham? Concorda com a Pro? Logo, logo a gente vai voltar, né? Se Deus quiser. Então, vamos lá. Na página 10, a gente trabalhou com esse poema, né? Com essa poesia lá na Terra do Contrário. E aí a gente aprofileu com vocês e a gente tinha como proposta de atividade a página 13, a página 14 e a página 15, tá certo? Então, vamos lá. Fizeram a leitura da poesia lá da Terra do Contrário sozinho? Tentaram ler? Espero que sim. A prof ficou bem feliz com os atendimentos individuais que a prof fez ontem com alguns amigos. Ó,
Os amigos estão assim, ó, joia. Não é nota 10, é nota 1000 que eles estão. E a prof ficou super contente, tá? Então, vamos lá. Na página 10, a gente tinha primeiro uma atividade para fazer. Se tudo está ao contrário neste lugar, a descida é uma. Se está descendo, o contrário de descer é subir. Então, aqui, ó, a descida é uma subida. Quem entrou foi quem saiu. O pesado é muito leve. Quem fechou o olho foi quem abriu ou viu. Tá joia? Então, a prof vai colocar lá para vocês, ó. Pra gente escrever aqui as palavrinhas para vocês verem. Então, ó, na primeira, a gente tem que escrever assim, ó. Deixa a prof aumentar aqui para ficar bem grandão. 26. Então, lá, ó, a descida é uma subida, tá? Esse é a primeira resposta. Depois, quem entrou foi quem saiu, certo? O pesado é muito leve. E por último, quem fechou o olho foi quem viu ou abriu, tá? Então, ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Essas são a resposta que tem que estar lá na página 10, na número 1, ó. Se tudo está ao contrário nesse lugar, a descida é uma subida. Quem entrou foi quem saiu. O pesado é muito leve. Quem fechou o olho foi quem viu ou abriu. Tá joia? Bora lá, então. Vamos lá. Continuando, a gente fez a leitura do poema, né? A prof fez a leitura do poema e a gente tinha atividade da página 13 para fazer. Essa atividade aqui, ó, tá? Onde é que fica essa terra do contrário? Onde é que fica essa terra do contrário? Quem é que sabe a resposta? Aonde que fica essa terra do contrário? Então, olha lá que a prof vai colocar aqui. Resposta número 1. Aonde fica? Ih, nem estou ouvindo ninguém responder. A número 1, a resposta correta é assim, ó. Fica, deixa a prof aumentar aqui, porque está muito pequeno. Ó, fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado de lá. Ó, então, essa é a resposta da página 13, a número 1, tá? Então, corrige aí, ó, certo? Página 13, número 1. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá no lado que fica de lá. Tá joia? Então, vamos voltar lá. Na número 13, a gente tinha que, de acordo com a letra da música, ligue cada ilustração à informação que ela completa. Se tudo lá estava ao contrário, o cachorro faz o quê? Miau. Então, ó, a gente vai ligar o cachorro, faz miau. O passarinho fazia o quê? Au, au. E o gatinho estava fazendo o quê? O que o gatinho estava fazendo? Au, au também, tá? Então, passarinho e gatinho a gente vai ligar lá no au, au. E o cachorro no miau, porque estava tudo ao contrário, certo? Vamos lá, próximo. Aqui na página 14, a gente tem lá, ó, 3. De manhã o sol nasce e, de repente, morre a lua. Observe as cenas e marque X naquela que representa amanhã lá na terra do contrário. Pensando na terra do contrário, qual que você assinalou? A primeira cena, que é de manhã, ou a segunda cena, que é de manhã? A segunda cena, né? Porque se lá na terra é tudo ao contrário, quando eles falam que é de manhã, é porque é noite. Quando é noite, eles dizem que é de manhã. Tá certo? Então, a segunda opção é essa daqui, tá? A cena da noite. 4.
Lá na terra do contrário, a viagem não complica, porque as pessoas conseguem viajar facilmente, ficam no mesmo lugar, escolhem caminhos descomplicados. Qual a opção que você assinalou? Ficam no mesmo lugar. Essa é a resposta certa, tá? A segunda bolinha aqui que a prof está mostrando, ó. Ficam no mesmo lugar, tá? Aonde que a gente ia buscar essa informação? Lá na letra da música, tá? Lá na letra da música a gente tem a resposta para todas essas perguntas. Número 5. Essa pergunta aqui era de vocês, era pessoal. E acontece que cada coisa, como nunca ninguém viu. Na sua opinião, o que de mais interessante acontece na Terra do contrário? Escreva e explique sua escolha. Então, aqui é uma resposta pessoal de vocês, né? E acontece cada coisa como nunca ninguém viu. O que vocês acharam lá mais interessante na Terra do contrário? O que vocês acharam lá mais legal que acontece, na opinião de vocês? Aí você ia escrever ali, depois você ia justificar o porquê que você fez essa escolha, tá? Então, essa é uma resposta pessoal. Depois vocês vão contar para a prof na nossa live. 6. Vamos lá. Na terra do contrário, uma situação ruim pode se tornar boa. Porém, no nosso dia a dia, transformar algo ruim em algo bom depende das nossas ações. Olha lá. O que aconteceu de ruim com a prof? O computador estragou. O que a prof fez? Ficou brava, né? Começou a chutar tudo, começou a chorar, ia brigar com Deus e todo mundo? Não, não, não. Qual foi a ação boa que a prof teve? Já arranjou outro computador, já buscou outro cantinho da casa para sentar, para dar aula da prof. Por quê? O importante é a prof estar aqui gravando para que vocês possam ter aula, não é verdade? Agora, o jeitinho que a prof está dando para dar aula, não tem problema, não é? Então, precisou a prof chorar, ficar lamentando? Não precisou, né? Claro que existem situações que são mais sérias, problemas maiores, e que às vezes a gente não consegue solucionar. Como, por exemplo, se faltasse luz agora aqui, a prof não ia ter como terminar de gravar a aula, certo? Né? Não ia ter como a prof gravar a aula. Mas também não precisava ser um motivo para a prof ficar irritada, ficar com raiva, querer brigar com alguém, né? A gente, ó, respira. A prof tem aprendido muito isso, que para resolver os problemas da gente, olha, nada do que uma boa respiração, para a gente se acalmar, botar a nossa cabecinha no lugar, né? Então, olha lá, vai depender das nossas ações. Então, a prof teve uma ação diante de um problema. Estragou, vamos procurar outro, vamos tentar achar outro, vamos pensar em outro lugar, como que eu vou fazer. Olha aqui o que a prof pegou, lá do quarto da filha da prof, um abajur, bota um abajur na sala para a luz ficar melhor, para a prof ficar mais clara. Essa foi a ação que a prof pensou para poder gravar a aula, né? Então, olha lá. Converse com seus colegas sobre uma situação ruim do dia a dia de vocês e descubram que ações poderiam ser realizadas para tornar boa essa situação. Anote abaixo as conclusões a que vocês chegaram. Então, aqui não dava para a gente conversar com os amigos, mas a gente poderia conversar com a nossa família, né? Que situação ruim do dia a dia de vocês aí em casa que acontece e que vocês poderiam fazer de forma diferente para que se tornasse algo bom, não só para você, mas para todas as pessoas que estão convivendo ao seu redor, tá? Porque a gente também não pode pensar só no nosso bem-estar, né? Em algo bom só para nós. A gente precisa pensar em algo bom para todos, tá certo? 7. Como seria cada uma das situações abaixo, lá na terra do contrário? Escreva uma frase ao lado de cada situação, né? Olha só, as duas meninas estão brigando. Como que a gente poderia descrever uma cena ao contrário da briga, tá? A gente poderia dizer aqui que ao invés das duas meninas estarem brigando, elas estariam o quê? Brincando, né? Lá na praça do meu bairro, duas meninas estavam brincando carinhosamente de ursinho, né? Com o seu ursinho. Depois, na cena de baixo, tem um moço aqui sujando tudo. Olha lá, né? Ele tá sujando tudo, deixando tudo sujo. Olha só, não é legal essa ação dele, né? Então, a gente poderia dizer como, né, que o
o papai, o titio, dá um nome para esse personagem, estava assistindo televisão na casa dele, com tudo limpinho e organizado, por exemplo, né? A menina que chupou o sorvete e jogou tudo aqui no chão. Como a gente poderia imaginar isso na terra do contrário? Que a menina está chupando um delicioso sorvete e jogou o lixo na lixeira, no lugar adequado, né? Esses seriam os tipos de frases que a gente poderia colocar, né? O lixo deve ser jogado na lixeira, né? É importante comer comida saudável e fazer exercícios, por exemplo, né? É preciso manter a casa limpa, não se deve fazer bagunça, poderia ser o exemplo da segunda imagem, né? É preciso conversar para resolver um problema. Então, tudo isso a gente poderia colocar como resposta nessas imagens. Joia, galerinha? Então, vamos lá. Na próxima, na página 16, tá? Leia a estrofe do poema e desenhe o verso que mais gostou. Lá na terra do contrário, pode acreditar em mim. Os portões são de sorvete e o telhado é de pudim. Quem quiser entrar na casa, não faz força em nenhum e nunca bate. É só comer as fechaduras, que são feitas de chocolate. Então, aí, qual foi o desenho que você fez aí nessa atividade? Você desenhou as fechaduras de chocolate? O que você desenhou? Pois você vai contar para a prof lá na live. Joia? Espero que tenha sido um desenho bem bacana. Agora, aqui, a gente tem uma nova leitura, ó, compreendendo a língua, tá? Na terra do contrário, acontecem coisas bem diferentes. Mas você já imaginou uma vaca pedindo um guaraná? Ouça a leitura do poema e confira a confusão. Então, a prof vai fazer a leitura do poema coletivamente. Vocês acompanham a leitura do poema. Depois, congela a prof na telinha e faça a sua leitura individual. Puxa a florzinha, respira. Fica tranquilo, ativa o dedinho da leitura. Coloca o dedinho lá embaixo de cada palavrinha, ó. Pensa no som da palavrinha, no som de cada letrinha, tá? Pensa lá. A. Uma. Já conseguiu ler? Uma palavrinha. A. Uma vaca. Tá certo? Certo? O, entrou. Olha só, o prof pensou no som de cada letrinha. É assim que você vai conseguindo aprender a ler, tá? Então, capricha. E quem já consegue, bora lá fazer leitura, tá certo? A gente sempre pensando no som de cada letrinha. Então, vamos lá. Guaraná com canudinho. Uma vaca entrou no bar e pediu um guaraná. O garçom, um gafanhoto, tinha cara de biscoito. Olhou de trás do balcão pensando na confusão. Fala a vaca decidida, pronta para comprar briga. Para eu beber, o que está gelado? Desculpa, para eu comprar briga. E que está geladinho para eu beber de canudinho? Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Responde. Vaca sem grana, se quiser vai comer grama. Ah, é? Muge a vaca matreira, quem dá leite a vida inteira? Dou leite, queijo, coalhada, reclamo, ninguém me paga. Da gravata, a borboleta sai voando satisfeita. Gafanhoto leva um susto, acreditando muito a custo. E serve bem rapidinho um guaraná com canudinho. Que legal, né? Essa poesia aqui que a gente está lendo aqui, esse poema, é de Caprarelli, Sérgio Guaraná com Canudinho. Sérgio Caprarelli. Que nome estranho, né? Caprarelli, Sérgio Caprarelli. Guaraná com canudinho. Então, um Guaraná com canudinho. Esse é o poema que a gente leu, né?
Então, aí prestando bastante atenção na leitura, porque tem muitas palavras que rimam, como, por exemplo, Guaraná, rima com quê? Com o que o Guaraná rima? Gafanhoto, rima com biscoito. Balcão, confusão, né? Geladinho, canudinho, certo? Olha lá quantas palavras que rimam, ó. Grana, grama, matreira, inteira, coalha, paga, borboleta, satisfeita, susto, custo, rapidinho, canudinho, né? Quantas palavras que rimam aí nesse poema. Então, agora, congela, prof, faz a leitura do poema Guaraná com Canudinho e depois volta aqui para explicar para vocês as atividades da páginas 18, 19, 20, 21, e é isso. Tá certo? Até daqui a pouco. Então, galerinha, olha lá. Na página 16, desculpa, na página 18 até a página 21, a gente tem atividades referentes ao texto que a gente leu, tá? Então, olha lá. Número 1, de acordo com o poema, responda aos itens a seguir. Qual é o título do poema? Aonde que você vai buscar essas informações? Lá no poema que a professora leu, Guaraná com Canudinho, tá? Então, você vai escrever o título do poema. A escolha do título desse poema está mais relacionada ao gafanhoto ou à vaca? De quem que esse poema está falando? De um gafanhoto ou de uma vaca, tá? Por quê? Então, lembra, você vai colocar a sua resposta, se é o gafanhoto ou a vaca, e vai explicar por quê. Quem que fez o pedido? Tá? Então, vamos lá. B. A vaca pediu um guaraná. Em que temperatura o guaraná deveria estar? Qual foi a temperatura que a vaca disse que precisava o guaraná estar? Quentinho ou geladinho? Conta para a prof aí, responde. C. Além do leite e do queijo, o que mais a vaca dá sem cobrar? O que a vaca falou que ela faz tudo lá sem cobrar? Dou leite, queijo, coalha, reclamo, ninguém me paga. O que a vaquinha dá? Leite, queijo, coalha, né? Ela dá muitas coisas aí pra gente, ó, se alimentar. 2. Leia os versos e ligue-os ao desenho correspondente. Na gravata, borboleta, gafanhoto fez careta. Quem que você vai ligar aqui? A borboleta ou o gafanhoto? Essa primeira frase. Na gravata borboleta, tá falando da gravata borboleta do gafanhoto, fez careta. E depois, da gravata, a borboleta sai voando satisfeita. E aí, você vai ligar qual frase a qual imagem? Pensa bem, tá? Antes de fazer. Próximo, vamos ver a próxima página para depois você congelar, prof. 3. A vaca quer tomar o guaraná de canudinho. Canudinho pode ser o nome dado a um canudo pequeno. Escreva o nome que pode ser dado a um copo pequeno, uma garrafa pequena, uma casa pequena, uma gravata pequena e uma cadeira pequena. Então, a prof vai dar um exemplo, tá? Uma dica aqui primeiro. Se canudo, eu posso dizer que ele é um canudinho. Copo, eu posso dizer que ele é um Quero ver se vocês ouviram. Uma garrafa, eu posso dizer que é uma garrafa. Uma casa, eu posso dizer que é uma gravata, eu posso dizer que é uma e uma cadeira, eu posso dizer que é uma Bora lá, eu não falei nada para ninguém, ó. Não falei nadinha, nada, nadinha, tá? Número 4. Conforme o modelo, complete corretamente as frases com as palavras do quadro. Sozinho, estranha, rapidinho, ninho, rainha, tristonha. Então, olha lá, tem um exemplo aqui, ó. O garçom não era lento, servia. Se ele não era lento, ele era rapidinho, tá? Agora, olha lá.
A vaca não estava alegre, ela estava bem. O que é o contrário de alegre? Se eu não estou alegre, eu estou o quê? Eu estou o quê? Olha lá. Era mesmo o passarinho que estava no... Onde que o passarinho estava? No forninho? Não, né? Ele estava no... C. Daquele jeito, mandão, a vaca parecia uma o quê? Vaca mandando em tudo. Então, a partir de agora, no meu reino, ela estava parecendo uma o quê? Letra D. O gafanhoto não estava acompanhando, pois ele andava sempre... Sempre o quê? Como que o gafanhoto sempre podia andar? Será? Será que ele tinha uma companhia? Ou ele andava sempre... Não posso falar. E, de trás do balcão, o gafanhoto achou a situação o quê? O que ele achou a situação? Ele achou o quê? Você vai completar aí. Agora sim, todas essas informações a gente vai encontrar lá no texto que a gente leu, tá? Então agora congela a prof. Deixa a prof congelada de castigo aí na tela do computador. Congelada eu vou ficar. Página 18 e 19 para vocês fazerem, tá certo? Depois volta aqui, porque não acabou ainda não. Então agora, galerinha, que eu estou descongelada, vamos para as próximas páginas. Olha lá. Número 5. Ordene as palavras e forme uma frase com cada item. Letra A. Sonhando, estive, ou, achou, gafanhoto, que. Você vai organizar essas palavras em ordem e descobrir que frase você consegue formar aí. Tá certo? B. Borboletinha, gravata, desenhada na uma tinha. Organiza e forma uma frase. Dica, tentem fazer sozinhos, tá? Tenta 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes, se for possível. Mas tente fazer sozinhos. Tentem vocês lerem as palavras e depois que você tentar fazer sozinho, aí sim, pergunta para a mãe ou pergunta para a pessoa responsável se está correto, tá? Mas tentem fazer sozinho. Não peçam ajuda o tempo todo e façam sempre com a ajuda de alguém, tá? É importante a gente fazer sozinho. 6. Reescreva as frases trocando a estrela por uma das palavras do quadro. Todas as palavras do quadro devem ser usadas e não podem ser repetidas. Colher, folhinha, brilho, filhote e coalhada. Coalhada, tá? Então, aqui, ó, não pode repetir, tá? Então, por exemplo, a estrelinha estava na mesa da cozinha. Quem que estava na mesa da cozinha? Tá? Qual palavras a gente poderia dizer? O filhote, o brilho, a folhinha, a colher, a coalhada? O que vocês acham? B. Bezerro é o da vaca. O que o bezerro é da vaca? C. Os olhos do gafanhoto têm um estranho. A vaca colocou a na boca, tá? Não pode repetir, ó. Todas as palavras do quadro devem ser usadas e não podem ser repetidas. Então, se você já usou alguma das palavras, você não pode repeti-la de novo em outra frase, tá certo? É uma palavra para cada frase. Joia? Então, olha lá, número 7. Leia o trecho do poema Lá na Terra do Contrário. Lá na Terra do Contrário, o cachorro faz miau. Utilize as sílabas abaixo e escreva outras palavras com CH, de acordo com as imagens. Então, você tem um banquinho aqui de sílabas, ó, tá? Para escrever, formar outras palavras, ó, de acordo com a imagem, tá certo? Você vai formar ali, utilizando essas sílabas, o nome de cada imagem, joia? Na número 8, leia e separe as sílabas das palavras abaixo. A gente vai ler e separar as sílabas da palavra abaixo, tá? Então, olha lá, fácil, porque já tem a quantidade de sílabas, ó, da palavra. Chuva. Quantas sílabas tem? Chuva. Quantas sílabas? Lembram? Chuva. Agora, gancho. Cheque. Capacho.
Cachimbo. Chinês. Lembra quando a gente bate palma? Então, é isso que vocês vão fazer. Tá certo, galerinha? Então, hoje, são todas essas atividades de língua portuguesa que a gente tem para fazer, tá? Tem todas essas atividades. Depois que você terminar de fazer essas atividades de língua portuguesa, você vai voltar aqui no nosso mesmo vídeo para que a gente faça as atividades de natureza e sociedade. Tá joia? Congela Prof, faz tudo bem lindo, bem bonito aí de língua portuguesa, tá? As atividades da página 17 até a página 21, tá joia? Até daqui a pouquinho então, tá? A Prof vai estar esperando vocês aqui para a gente trabalhar com natureza e sociedade. Então, galerinha, agora a gente retornando com natureza e sociedade, a Prof vai compartilhar a telinha com vocês. Nas atividades de natureza e sociedade, a gente tinha que fazer uma pesquisa, né? Deixa eu colocar aqui. Uma pesquisa, ó. Como atividade, o nome da profissão escolhida, o que o profissional fez, a gente também vai socializar essas atividades na nossa live de segunda-feira, tá joia? Então, agora em natureza e sociedade, a gente vai pegar o nosso livrinho, ó, tá? Aquele nosso livrinho verde com um azul clarinho, ó, Natureza e Sociedade, livro volume 3. E nós vamos abrir ele lá na página 16. Nessa página que a Prof vai mostrar para vocês agora aqui na telinha, tá? Na página 16. Ó, a Prof vai mostrar aqui. Nessa página aqui, ó, tá certo? As pessoas e as profissões. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das pessoas e das profissões delas, tá? Então, olha lá. Antigamente, pensava-se que algumas profissões eram somente para homens, enquanto outras somente para mulheres. As mulheres geralmente trabalhavam em casa, cuidando dos filhos e fazendo as tarefas domésticas. Aquelas que trabalhavam fora de casa eram professoras, secretárias ou empregadas domésticas. Já os homens tinham mais opções de emprego e podiam, por exemplo, ser médicos, policiais, advogados, engenheiros, comerciantes, entre outros. Atualmente, mulheres e homens podem escolher qualquer profissão para exercer. Então, há muito tempo atrás, as mulheres elas não poderiam escolher ser médica, elas não poderiam escolher ser veterinária, ser vendedora, engenheira, elas não poderiam escolher ser arquiteta. A maioria das mulheres trabalhavam com os cuidados da casa, tá? Cuidavam dos filhos, cuidavam da casa, lavando a roupinha, fazendo a comida, né? De toda a sua família. É um serviço muito importante que a gente precisa valorizar muito, porque também dá muito trabalho ser dona de casa, tá? A mamãe aí que fica em casa com vocês, cuidando, limpando a casa, fazendo almoço, faz café, faz janta, faz comidinha que vocês gostam, lava roupa, estende roupa, recolhe roupa, passa roupa, guarda roupa no guarda-roupa, né? Cuida de vocês, faz aula junto, estudam junto com vocês, olha, elas merecem agora. Sabe o que as mamães estão merecendo agora? Ganhar um abraço e um beijo bem apertado. Congela a Prof aqui, corre lá e dá um beijo bem apertado na sua mamãe. Olha nos olhos dela e agradece ela. Diz obrigada, mãe, por cuidar de mim, por cuidar da minha casa, por cuidar da nossa família. Porque é muito importante, tá? O papel que as mamães assumem em casa e assumem na nossa família. Sem elas, a gente não conseguiria fazer um montão de coisas, tá? Agradeçam as mamães de vocês por todo o carinho e toda a dedicação que elas estão tendo aqui, juntinho com a Prof. Flávia, tá? Então, vamos lá. Então, ser dona de casa é uma profissão muito importante, mas algumas mulheres, além de serem dona de casa, elas também queriam ter outras profissões. Então, elas lutaram muito para que isso fosse possível, né? E hoje, graças a Deus, elas conseguem ser o que elas quiserem ser como profissão, né? Como profissionais. Elas podem escolher ser médicas, elas podem escolher ser dentistas, vendedoras, arquitetas, maquiadoras, cabeleireiras. Elas podem escolher o que elas quiserem como profissão, que hoje em dia não existe mais isso, profissão para homem, profissão para mulher, tá?
Cada um faz aquilo que ama, aquilo que gosta de fazer. Isso é muito importante na hora de a gente escolher uma profissão, tá? Sempre que a gente for escolher a nossa profissão, quando vocês crescerem, terminarem os estudos, é muito importante vocês terem certeza se aquilo que vocês vão fazer para aquela profissão é realmente a profissão que vocês amam, tá certo? Depois disso, a gente tem uma atividade lá na página 17 para a gente responder. Então, olha lá, deixa eu aproximar para a gente fazer a leitura junto. Agora é com você. Número 1. Por que é importante que cada pessoa escolha sua profissão, independente de ser homem ou mulher? Por que é importante? O prof acabou de falar, né? Por que é importante cada pessoa escolher a sua profissão? Né? Eu não posso deixar que alguém chegue para mim e diga assim, ó, ah, Flávia, você vai ser dentista. Mas e se eu não gostar de ser dentista? Eu vou ser obrigada a ser dentista? Não, né? Por isso que cada um de nós escolhe como profissão aquilo que a gente mais ama, tá? E um dia vocês vão lembrar e vão entender isso que a prof. Flávia está falando para vocês. Porque vocês vão ser adultos e vão ter lá uma paixão, uma determinada profissão por algo que vocês gostam muito de fazer, tá? Muitas vezes existem alguns adultos que já sonham em ser alguma coisa desde pequenininhos, né? Outras pessoas não, outras pessoas demoram um pouquinho mais para descobrir o que elas realmente gostam, outras já escolhem e descobrem mais cedo, tá? Mas cada pessoa é responsável pela escolha da sua profissão, tá certo? 2. Leia o texto abaixo, que fala da cientista Marie Curie. Olha, a prof para falar em inglês, acho que é Marie Curie. Marie Curie. Depois responda o que se pede. É Marie Curie. Acho que é assim. Marie Curie. Eu acho que é assim que se fala. Eu vou descobrir para contar para vocês, tá? Depois responda o que se pede. Marie Curie nasceu na Polônia em 1867. Ela foi uma excelente aluna. Marie também foi a primeira mulher a dar aulas em uma universidade da França. Lá, ela ensinou sobre suas descobertas como cientista. A cientista chegou a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel, isto é, uma premiação mundial dada a pessoas que contribuem para o bem da humanidade. Olha só que bacana, que legal, né? A Marie Curie, ela é uma grande cientista, ela foi uma grande cientista, né? Chegou a ganhar aí 2 vezes o prêmio Nobel. Olha só, né? O prêmio aí que fala sobre a premiação do bem que contribui para o bem da humanidade. Então, era isso que ela fazia. Ela era uma cientista que pensava em fazer descobertas para o bem da humanidade. Então, olha lá. Por que a história de Marie Curie é diferente da história da maioria das mulheres daquela época? Uma mulher poderia ser cientista naquela época? Hein? Será que podia? Em 1867, há muitos e muitos anos, ó, tempo bem passado, a prof explicou para vocês que mulheres não poderiam escolher a profissão que elas queriam, né? Então, por que a história de Marie Curie é diferente da história da maioria das mulheres daquela época? Por que é diferente? Já dei a dica. B. A história de Marie Curie seria considerada diferente se fosse nos dias atuais? Se fosse hoje, nos dias atuais, ela poderia ser considerada diferente? Sim, pois as mulheres não podem trabalhar como cientistas. Não, pois as mulheres podem escolher diversas profissões, né? Então, a história dela seria diferente? Não, não seria diferente, né? Pois as mulheres hoje em dia podem escolher diversa profissão, qualquer profissão. Mas naquela época, em 1867, as mulheres não podiam escolher qualquer profissão, né? Então, isso tornou a Marie Curie uma mulher diferente. Tá certo, galerinha? Então, essa é a atividade que a gente tem para fazer hoje de natureza e sociedade, para responder essas questões. Mas, quando você terminar de responder as questões da página 17, você tem uma leitura, ó, uma leitura para fazer na página 118.
O que você quer ser quando crescer? Leia o poema abaixo que fale sobre a escolha de algumas profissões. Você vai fazer a leitura desse poema, tá? E já vai pensando aí, ó, tá? Vai pensando aí, e você? Que profissão você gostaria de ter, tá? Então, tarefinha de hoje, de Natureza e Sociedade, página 16 até a página 18, tá joia? A prof também vai deixar, junto com as atividades de Natureza e Sociedade, um link sobre uma pequena, uma curta história da Marie Curie, tá? Para vocês assistirem como complemento dessas atividades. Vocês vão ouvir um pouquinho da história de vida dela, tá certo? Então, agora, concluam as atividades de Natureza e Sociedade e depois voltem aqui para que a gente fale sobre matemática. A prof. Flávia vai estar aguardando vocês aqui. Até daqui a pouco, tá certo, galerinha? Então, galerinha, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, né? Como a prof informou lá as famílias, essa semana a aula está com o tempo um pouquinho reduzido, porque a prof está fazendo os atendimentos individuais, né? Ó, por exemplo, já são tarde, já é bem tarde da noite, né? E a prof está aqui preparando toda essa aula para vocês, para que no dia de hoje, né, vocês possam estar assistindo essa aula aí quarta-feira, né, junto aí, em casa, junto com a família de vocês, tá? Então, a prof também agora, depois de preparar a aula, né, a prof também precisa descansar um pouco, descansar o corpo, descansar a mente, né, para poder viver um novo dia que vai chegar, tá? Então, galerinha, a aula está um pouquinho menor, mas eu acho até que essa aula de hoje vai ainda ficar bem compridinha e que vocês também vão ter bastante atividades para fazer, tá certo? Então, o livrinho de matemática, ó, o nosso livrinho novo de matemática azul, volume 3, tá? Para a gente iniciar com matemática. A gente vai iniciar a matemática com um tema muito legal que a prof adora, gosta muito, que são com atividades muito bacanas de enigmas, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, olha lá que linda essa capa, né? Desse capítulo 11. A prof já amou o capítulo só pela capa, né? Resolver problemas é divertido. Existem problemas para a gente resolver que a gente se diverte, porque eles são engraçados, são muito legais, tá? Então, olha lá a proposta que esse capítulo está trazendo para a gente. Enigmas matemáticos, olha lá. Você já brincou de resolver enigmas ou adivinhas? Com a matemática, é possível criar vários enigmas desafiadores. Conheça alguns enigmas matemáticos bem divertidos do livro Pobremas, Enigmas Matemáticos, da escritora Patrícia, tá? Então, a prof vai ler para vocês aqui alguns enigmas matemáticos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem 3 enigmas aqui, eu acho que é 3, calma aí. 3 enigmas, isso mesmo, 3 enigmas de matemática aqui na página 12 e 13 para a gente resolver, que a prof vai ler para vocês, tá? Então, a primeira atividade já é tentar resolver esses 3 enigmas. Então, olha lá. O gato, olha só esse daqui que a prof vai ler para vocês. O gato é um 5 e o pato é um 2. Se eles mudassem de posição, que número formariam? Olha lá. O gato é um 5 e o pato é um 2, tá? Se eles mudassem de posição, olha lá. O gato tá aqui e o pato tá aqui. Se eles mudassem de posição, olha a dica que eu tô dando. Que número formariam? Tá? Próximo enigma. Ai, que lindo esse capítulo. Emeningardos é um girafo. Ele adora acessórios. Diz que eles valorizam o seu pescoço. Emenergardos tem 8 gravatas lisas, 6 listradas, 5 de bolinhas, 4 xadrez e 10 cachecóis. Nossa Senhora! Quantas gravatas Emeningardos tem? Vamos juntar, ó, vamos juntar. Vamos juntar 8 gravatas lisas, mais 6 listradas,
mais 5 de bolinhas, mais 4 xadrez e 10 cachecols. E aí você vai descobrir esse enigma, quanto que vai dar. Último enigma. Olaf é um gato. Na Páscoa, ele ganha um dinheiro vestindo-se de coelho e vendendo ovos em uma loja de chocolates. 20 pessoas compraram ovos com Olaf. Dessas 12 pessoas desconfiaram que Olaf era um gato passando-se por coelho. Quantas pessoas acreditaram de verdade que Olaf era um coelho? Então, olha lá, ele vendeu 20 ovos, 20. Mas, dos 20 ovos que ele vendeu, 12 pessoas desconfiaram que ele era um gato disfarçado de coelho. Então, quantas pessoas acreditaram no Olaf de verdade que ele era um coelho? Quantas? Ele tinha 20. 12 não acreditaram nele. Quanto que sobrou? Quanto? Vão pensando aí, pega o lápis, pega a borracha, pega uma folhinha para fazer de rascunho, usa o material dourado como apoio e descobre aí esses 3 enigmas, tá certo? Depois você volta aqui que a prof vai passar outra tarefinha para vocês, até daqui a pouco. Agora, galerinha, aqui na próxima página, a gente tem um jogo super bacana para vocês fazerem em casa com a família. O jogo da página 14, tá? Então, olha lá. Assim como os enigmas, os jogos são uma forma divertida de aprender matemática. A professora ama ensinar matemática através de jogos. Então, que tal participar do jogo Trilha de Cores? Recorte o material do anexo 1, páginas 137 a 145. Ai, prof, precisava tomar uma aguinha. Olha aqui, a prof vai mostrar para vocês o material de apoio. É esse aqui, ó. Deixa a prof sair, abrir grandão. Ó, esse aqui é o material de apoio. Essa página, essa aqui, essa, e aí terminou, tá? Então, são essas páginas aqui que a prof mostrou para vocês, ó. Da página 137 até a página 145, vocês vão recortar o material de apoio, certo? Agora, vamos ver lá o que a gente vai fazer. Depois de recortar o material de apoio, a gente precisa fazer o quê? Precisa ler as regras do jogo, tá? Então, olha lá. Deixa a prof ver. Recorte o material de apoio, anexa a página 137 a 145. E providencie um botão grande para ser seu marcador. Prof vai dar uma ideia. Não precisa ser botão. Sabe o que você pode usar? Você pode usar tampinha de garrafa, de suco, de refrigerante, tá? Ou você também pode usar um peão de algum jogo que você já tem em casa, tá? Às vezes a gente tem algum joguinho de tabuleiro e já vem com aqueles peões, tá? Ou você pode usar também a tampinha de garrafa. Super dica, tá? Da tampinha de garrafa. Não precisa ficar nervosa, nem ansiosos, porque não tem botão, não tem problema. Se não tiver botão, se não tiver tampinha de garrafa, se não tiver peão de tabuleiro, sabe o que você faz? Pega uma folhinha, olha a dica. Pega uma folha aí, ou uma folhinha nova, uma folhinha que já está usada. Amassa bem ela e faz uma bolinha. Olha só. Faz uma bolinha de papel, aí você pinta lá com a canetinha uma bolinha de uma cor e outra bolinha de outra cor. Pronto! Você já tem uma bolinha para ser o seu peão aí no jogo, tá certo? Então, tá vendo? Como para tudo tem uma solução, a gente só não pode ficar nervoso, ficar ansioso, ficar ansiosa, chorar, já começar a brigar com a mãe, com o pai, dizer que não vai mais fazer atividade. Lembra que a prof contou a história para vocês? Estragou o computador, troca de lugar, pega outro computador, tem problema. Tá? Não tem problema. A gente sempre tem uma solução, a gente só não pode se irritar com isso, tá? Então, olha lá. Depois, você vai ler aqui na página 14 as regras de como jogar, brincar com esse joguinho, aprender e conviver. Olha só. Monte a trilha de números conforme mostrado abaixo. Então, você vai montar a trilha de números na sequência de 1 até o 30. Embaralhe as cartas coloridas e forme um monte com elas. Coloque um monte de cartas no centro da mesa. Na primeira rodada, os jogadores colocam seu marcador em qualquer casa da trilha.
Então, você vai escolher qual lugar vai ficar o seu peão, o seu marcador, tá? Se ele vai ficar no número 10, no número 12, no 30, no 22, não importa. Cada um pode escolher um lugar qualquer para colocar o seu marcador, tá? Cada jogador, na sua vez, joga, né, de jogar, retira uma carta do monte e verifica a cor. Então, você vai verificar qual é a cor da sua cartinha, tá? As cartas retiradas não devem voltar para o monte. Então, depois que você retira uma cartinha, ela não pode voltar lá mais para o mesmo lugar, você guarda com você. O jogador indica uma adição ou uma subtração usando o número da sua cor da casa atual. Então, por exemplo, se você colocou o seu marcador lá no número 20, tá? O 20 é amarelo, certo? O 20 é amarelo. E o seu marcador tá ali no 20. Então, você vai tirar uma carta, tá? Ó, você vai tirar uma dessa cartinha aqui, que ela vai estar, ó, uma dessas cartinhas aqui, certo? Você vai tirar, ó. O jogador indica uma adição ou uma subtração usando o número da sua casa atual. O resultado da operação deve ser um número da trilha com a cor igual à da carta retirada, tá? Então, por exemplo, é um número 20 da cor amarela, tá? Então, você vai pensar num número para fazer uma subtração ou uma adição, cujo resultado dessa operação esteja na cor, o resultado da operação esteja na cor da cartinha que você pegou. Então, por exemplo, se a sua cartinha que você pegou for azul, por exemplo, tá? E você tiver lá no número 20, que é o amarelo. Então, você vai dizer assim, você vai fazer uma subtração. 20 menos 10. Vai dar quanto? Vai dar 10. E aí o 10 está lá na casinha azul, que é a cor da fichinha que você tem na mão, tá? Não tem problema se você não entendeu agora. Depois, na hora de jogar, você vai entender bem aí junto com a sua família, tá? Se a operação estiver correta, o jogador move seu marcador para a casa que representa o resultado da operação e ganha 10 pontos. Se a operação não estiver correta, o jogador permanece na mesma casa e não ganha pontos nenhum. Então, tem que pensar bem antes de fazer a operação de adição ou de subtração. Ganha o participante que tiver a maior quantidade de pontos quando as cartas do monte acabar, tá? Então, você precisa raciocinar, pensar bem, ó, tá? Onde você vai colocar o seu marcador e qual operação você vai fazer. Então, por exemplo, você está com o seu marcador lá no amarelo, em cima do número 20, e você pegou uma cartinha azul. Você precisa fazer uma adição ou uma subtração, cujo resultado esteja aqui no número azul, ó. O resultado dessa operação precisa aparecer aqui no número azul. Então, se você está no número 20, você fizer 20 menos 10, o resultado do 10 está no azul, tá? Entenderam como que a prof está falando? Ou se, por exemplo, vocês fizerem assim, ó, 20, por exemplo, vocês poderiam fazer assim, 20 menos 14. Tá? Eu tenho 20, tiro 14, vai sobrar quanto? E aí? Vai sobrar 6, tá? E 6 também tá aqui no azul. Mas se você tirar vermelho, verde, roxo, laranja, aí você tem que pensar em maiores, tá? Então, ó, bora jogar o jogo com a família, monta a sua trilha. E uma outra coisa super importante que a prof vai falar, não joguem essa trilha, essa reta numérica fora, porque a prof vai usar muito ela em atividades, em outras atividades com vocês. Então, depois que acabar o jogo, enrola essa reta numérica e guarda ela, ou então já deixa até ela coladinha em algum lugar aí na sua casa especial, tá? Mas não pode jogar a reta numérica fora, tá certo, galerinha? Combinado? Então, por hoje, é tudo isso que a gente tem de atividade para fazer, tá? O prof sabe que é bastante coisa. E para os amigos que a gente tem o nosso encontro marcado também hoje, um atendimento individual, tá? Então, ó, beijo no coração de vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha.